Estamos 2 minutos antes de começar a live para organizarmos tudo, mas já estamos ao vivo. Glória a Deus. Hoje com um tema muito especial chamado propósito. Vamos estar chamando alguns irmãos para participar desta live. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Vamos chamando o pessoal para participar desta live. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Vamos entrando aí, participar desta live para mais um conhecimento extraordinário da parte de Deus. Vamos esperar os irmãos ir chegando aí. Hermione, vê se a live tá boa aí. Glória a Deus, estamos entrando aí, alguns irmãos. Hoje uma live muito extraordinária sobre propósito. Como é que tá o som aí? Alguém consegue responder aí para mim? Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Tá boa? Tá travando? Se tá travando, acho que ninguém consegue responder porque tá travando. Deixa eu ver. Travou. Calma aí, irmãos. Então eu vou reiniciar a live já que ela tá travando. Calma aí. Tá travando? Vê se ficou boa agora. É porque tá com um efeito aí, né? Eu coloquei um efeito aí. Vê se tá boa. Se dá pra fluir legal. Eu acho que tá travando um pouco. Trocaram o efeito. Vou arrancar ele. Pronto. Sem efeito. Melhorou, não melhorou? Era o efeito, tava travando então. Hoje o tema é propósito. Melhorou. Só fica ruim a imagem, né? Fica muito branca. Mas vamos que vamos, vai dar tudo certo. O tema hoje é propósito. 11 horas e 2 minutos agora. Vamos esperar mais um pouquinho aí, uns 5 minutinhos para todo mundo conseguir se achegar. Compartilha aí, convida alguém para esta live sobre propósito. Live abençoada. Live abençoada. Glória a Jesus.
Live sobre propósito. Esperar mais alguns minutinhos, já chamo. Nós já entra no assunto de propósito, tá bom, irmãos? Propósito é o tema do dia de hoje. Mais um pouco aí, esperar mais alguns minutinhos. E nós já vamos começar. Vamos começar sim. Tô esperando porque assim outras pessoas não pegam no meio da live, mas, né, acaba já entrando no assunto. Então vamos começar nós. 11h04, 11h05 nós começa. Vocês prepararam aí alguma mensagem sobre o propósito ou vocês vão ficar só ouvindo hoje? Temos que participar, hein? O tema de hoje é propósito, irmãos. Alguém consegue aí dar um exemplo de propósito? Alguém já fez alguma coisa de propósito por alguém aí? Já fizeram alguma coisa de propósito aí? De propósito mesmo para alguém? Vou arrumar um tripé, irmãos, para colocar o celular. Fala aí, Gabriela, o que você já fez de propósito para alguém? Bom, vamos lá. A palavra propósito, ela significa aquilo que se busca alcançar, um objetivo, um intuito, né? Então, propósito é aquilo que se busca alcançar, né? Então, se eu tenho um propósito, significa que eu quero alcançar algo, que eu quero alcançar um objetivo, que eu quero chegar naquela conclusão, correto? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um propósito, e o meu propósito é ir tomar café em algum lugar, né? Eu vou fazer com que isso aconteça, e para isso acontecer eu tenho que ter algumas iniciativas, né? Então, se propósito é aquilo que se busca alcançar, isso pode ser tanto na vida física, quanto na vida espiritual, na vida material, né? Todos temos propósitos, né? Aquela pessoa que tem um propósito de um dia se tornar um advogado, uma advogada, um juiz, ele tem um propósito, ele quer alcançar o seu objetivo, ele tem um intuito, correto? Mas para ele alcançar este propósito, ele tem que ter algumas atitudes, porque não adianta ter propósito e não ter atitude. Um propósito sem atitude ele não é nada, é somente um propósito. Mas a questão, então, se você tem um propósito de se tornar um advogado, um doutor, você tem que fazer o quê? Quais são as suas atitudes? A sua atitude é o quê? É ir estudar, é se dedicar no trabalho das escolas, dos cursos, dos preparativos, dos vestibulares e etc. Concorda? Então, se o seu objetivo, o seu propósito... Oi, Ana Clara, Deus abençoe. Ana Clara mandou um oi, Deus abençoe. Então, propósito significa ter um objetivo para se alcançar, né? Aquilo que se busca alcançar, um objetivo, né? Então, se, voltando na mensagem do advogado, do doutor, de um juiz, ou seja, qualquer outra área, eu estou usando um contexto humano, tá bom? Físico. Então, agora você tem que, para cumprir esse
propósito, para você alcançar esse propósito, você tem que agora ter atitudes. Atitude de estudar, passar num vestibular, ou até mesmo se matricular numa faculdade. Então, são vários fatores de atitudes que você tem que ter para alcançar um propósito. Porque quantas pessoas elas têm propósito, mas não têm atitudes, não é verdade? Tem muita gente que tem um propósito de ter uma casa boa. Vamos usar esta criação também assim imaginária. A pessoa ela tem um objetivo, né? Um propósito de ter uma casa boa, uma casa muito linda, mas ela não tem atitude de procurar, ela não tem atitude de contratar alguém para reformar, ela não tem atitude de fazer nada. Então ela tem um propósito, mas ela não consegue executar nada, então ela fica parada, ela fica presa. A Lívia mandou aí, ó. Sim, a atitude é importante, é fundamental. Ela é uma chave que vai abrir as coisas, né? Ela é o caminho, isso daí. É a iniciativa, a atitude é fundamental. A Gabriele mandou, tipo Pedro era pescador de peixes, mas ele não sabia que seria pescador de almas. Era propósitos, mas não dele, de Deus, né? Correto, Gabriele. Ali Jesus tinha na vida dele a paz, Suzete, boa noite, Deus abençoe. Pedro ali, ele tem um propósito. Qual que é o propósito de Pedro? O propósito de Pedro é pescar o peixe para ele comer. Então qual que é a atitude de Pedro? A atitude de Pedro é entrar no barco, lançar a rede e pescar o alimento. Mas agora Jesus, ele tem o quê? Um propósito para Pedro. Qual? É pegar Pedro e fazer com que Pedro, agora de vez pescar peixes, pesque almas. Então, o que Jesus faz? Jesus toma uma atitude. Qual? De chamar Pedro como apóstolo e preparar Pedro para pescar almas. Jesus, então, tem a atitude de preparar Pedro. Ele tem a atitude de fazer Pedro um discípulo, um apóstolo. Então, ele tem a atitude de ensinar a Pedro, né? Para quem está chegando na live agora, nós começamos ela falando sobre propósito, o tema propósito. E propósito significa aquilo que se busca alcançar, né? Um objetivo, um intuito. Então, se um propósito é aquilo que eu quero alcançar, eu usei o exemplo de um advogado, de um juiz, de uma pessoa que quer se tornar alguma coisa fisicamente na vida. Ela tem o propósito, qual? De se tornar doutor, se tornar um advogado, um dentista, qualquer coisa. Então ele tem que ter agora a atitude, porque o propósito ele já tem. Ele tem o propósito de alcançar ser um advogado. Então agora ele tem que ter a atitude. Atitude do quê? Se matricular na escola, estudar, se capacitar, se dedicar nos trabalhos, nos estudos, nas provas e etc. afim. Então o propósito é isso. Aí a Gabriela usou o exemplo de Pedro, que Jesus tinha um propósito na vida de Pedro ser pescador de almas. Eu usei ele também como exemplo porque ela trouxe, falei, Pedro tinha um propósito de pescar o peixe normal para ele comer. Então ele tinha a atitude de pegar o barco, a rede, lançar e recolher o peixe. E Jesus tinha um propósito para Pedro. Jesus queria alcançar algo com a vida de Pedro. O quê? Jesus tinha um propósito de Pedro ser ganhador de almas. Então o que Jesus faz? Jesus toma a atitude de ensinar Pedro. Ensinar Pedro a pregar, ensinar Pedro a ter mansidão, calmaria. Ele está ali agora então tomando a atitude de chamar Pedro para se tornar discípulo, apóstolo, preparando Pedro para um propósito. Qual? Ganhar almas, né? Por enquanto vocês estão entendendo o que é propósito? Responde aí, estamos entendendo, pastor? Alguém não entendeu o que é propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar, um objetivo, um intuito. Manda aí, alguém está entendendo? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um complemento nessa introdução? Agregar algo mais? Alguém aí tem um propósito de vida? Alguém tem um propósito na vida aí? Manda aí, eu tenho um propósito. Manda aí. Nós estamos trabalhando por enquanto só o físico. Daqui a pouco nós vamos entrar nos espirituais, né? Para entrar no espiritual você tem que entender um pouco o físico, natural, que é mais fácil, né?
Porque Jesus disse para Nicodemos assim: Nicodemos, se você não consegue entender as coisas que eu falo, né, humanas, naturais, como que você vai entender as espirituais, né? Então vamos ter sabedoria e primeiro usar os exemplos humanos que você já vive, que você já tem, para depois nós avançarmos para o espiritual, tá bom? Olha lá, a Lívia mandou, bora tomar atitude e alcançar o propósito. É isso aí. Glória a Deus, é isso aí. Né? Não adianta a gente ter o sonho, ter um propósito e não ter atitudes nenhuma, não é verdade? Nós já vamos entrar em alguns contextos espirituais maravilhosos. Gabriele falou sim, ela tem um propósito. Se puder compartilhar para nós usarmos de exemplo. A Lívia também tem propósito, glória a Deus, né? Eu creio que todo ser humano ele tem propósito, né? Só dele viver ele já é um propósito, né? Ele todo dia luta para viver, ele se dedica, ele tem atitude, né? Glória a Deus. Fico feliz que vocês compreenderam um pouco isso, né? Alguém quer usar alguma mensagem bíblica para dar exemplo de propósito? Fala sobre Davi também, pastor. É isso aí, ó. É um exemplo de Davi. Davi não tinha um propósito assim, eu vou usar. Ele tinha propósito, mas eu vou usar o propósito de Deus, né? Deus tinha um propósito para Davi. Qual? Davi, Deus tinha um propósito que ele alcançasse ser rei, né? Davi ser rei de Israel. Deus tinha um propósito para ele nisso. E o que Deus faz? Deus pega, envia o profeta Samuel na casa de Jessé, e ali manda passar os filhos, e ali Deus escolhe agora Davi para ser rei de Israel, e Samuel unge ele. Então, Deus tem para Davi que ele alcance o reino de Israel, que ele sente no trono de Israel. Então é Deus que tem um propósito na vida de Davi. E o que Davi faz depois que ele sabe disso? Ele começa a se dedicar, ele começa a fazer a vontade de Deus, ele começa a entender o chamado dele, e ele começa a praticar, ele começa a ter atitudes, né? Aí depois vocês vão ver as histórias, né? A Gabriele mandou virar jornalista ou pedagoga ou psicóloga, né? Para quem tá chegando agora, não sei se chegou alguém agora que não estava na live, acho que não, né? Ela entrou, a Slane, mas saiu, então vamos continuar. Senão eu ia dar uma puxada assim, né? Para ela entender, mas infelizmente, irmãos, quem chegar atrasado vai perder bastante conteúdo. Aí depois volte a live aí, pegue do começo, né? Porque também não dá para mim ficar voltando sempre, né? Então, é marcado 11 horas, cheguem 11 horas para pegar desde o começo, né? Gabriele mandou ser jornalista, pedagogo, psicóloga. Isso é um propósito de vida que você tem. Não, eu quero ser isso aqui, mas você tem que ter atitude, né? E dependendo da atitude que você tiver, já vou nadar livre depois da Suzete. Vamos nadar, Gabriele. Virar jornalista, pedagogo, psicóloga. Agora eu vou usar um exemplo. Você tem um objetivo aí, certo? Um propósito. Propósito, virar jornalista, pedagogo, psicóloga. Mas você tem uma atitude errada. Qual que é a atitude errada? Vamos usar como exemplo, tá bom? Você de vez em na faculdade de jornalismo, pedagogia ou psicologia, você vai lá na faculdade e se matricula num curso de culinária. A atitude que você tomou condiz com o seu propósito? Não. Então, a nossa atitude, se ela é errada, ela compromete o nosso propósito. Então, o nosso propósito, ele tem que estar alinhado com as nossas atitudes. E as nossas atitudes, elas não podem estar fora do nosso propósito. Por isso que a palavra vai dizer, muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem são os meus. O que isso quer dizer? Que nossos propósitos, ele tem que estar alinhado com os propósitos de Deus. A gente tem que entender. Por exemplo, a Gabriele mandou virar jornalista, pedagogo, psicóloga. Dentro disso, você tem que orar a Deus e ver qual é o propósito de Deus na sua vida. Vamos dar um exemplo. Será que Deus, no propósito dele, na obra dele, nos planos dele com você, ele quer que você fique falando de notícia ou
que se torne uma psicóloga para ajudar pessoas que estão com problemas emocionais, que ajude a obra dele crescer e se desenvolver, né? Ou pedagoga para ensinar, para cuidar. Então você tem que orar junto com o seu propósito, mas junto do propósito de Deus. Por quê? Porque se você tiver um propósito no seu coração, mas ele não tiver no coração de Deus, não acontece, porque a Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem são os meus, né? E a palavra de Deus também vai dizer: peça tudo o que vocês quiserem e vos será dado, mas se estiver nos meus propósitos. Então, conforme a vontade de Deus. Então, não adianta eu querer ser jornalista, sendo que o propósito de Deus é me fazer um psicólogo para ajudar crianças, para ajudar jovens depressivos, angustiados, lares destruídos e etc. afim. Então, a minha vida está entregue nas mãos de Jesus, correto? Então você tem que entender o que ele quer fazer. Ele pega Pedro é pescador de peixe, ele faz agora, da profissão de Pedro de pescar peixe, ele faz agora um pescador de alma. Entende? Então Deus usou a profissão de Pedro para fazer ele um trabalhador do evangelho, entendeu? Então não adianta ter atitude errada fora do propósito, tem que estar condizendo, as minhas atitudes têm que estar alinhadas com o meu propósito. A Lívia quer ser atriz, né? Vamos lá. Ser atriz, né? Assim é a mesma coisa, ela quer ser atriz, fazer novela, fazer alguma coisa, tem que estar alinhado com o propósito de Deus, né? Se Deus ele tem este propósito também para a sua vida, você tem que caminhar dentro disso, né? Como eu disse anteriormente, as suas atitudes elas têm que estar alinhadas com o propósito. Por enquanto estamos trabalhando só o contexto humano, tá bom? Dando uma pincelada no espiritual, mas já vamos entrar no espiritual. A Suzete mandou: Gabriela, eu acho que você já está fazendo estágio. No qual, Suzete? No jornalismo ou na psicologia? Oh, meu Deus. Eu não for focalizando não, né, Hermione, que você tá fazendo estágio não, né? No jornalismo for focalizando não, né? Entendeu, Lívia? Então, no contexto humano, você tem um propósito de se tornar atriz. Você não vai fazer curso de culinária, você tem que fazer curso de ator, né? Atriz, não sei como que é o nome, né? Teatro, né? Tem que fazer teatro, né? E se dedicar bem nisso. E eu creio que Deus vai usar grandemente sua vida, até mesmo para falar em público, né? Eu acredito que uma atriz ela tem muito a ver na obra de Deus, ela pode tirar a timidez das pessoas, pode cuidar de grupos de gestos numa congregação, pode trabalhar dentro de unindo, né, o espiritual com o físico, né, para a pessoa ter um propósito melhor de vida. Ela pode fazer com que jovens percam a timidez e aprendam a falar em público, participar de cenários, participar de várias circunstâncias. Então eu creio que também tem uma funcionalidade muito boa na obra de Deus, né? Então tudo isso, né? Vamos lá. A Suzete ela tem um propósito de abrir um salão e ser muito reconhecida, né? Então assim também é para você, Suzete, né? Não adianta nós termos um propósito de abrir um salão, como eu disse anteriormente, nós não termos atitude, né? Porque antes eu falei da casa, né? Tem pessoas que têm o sonho de ter uma casa linda, uma casa maravilhosa, bem arrumada, mas não contrata um pedreiro, não faz uma decoração, não compra uma lâmpada, não faz mudança nenhuma, não toma atitude nenhuma e não vai ter a casa maravilhosa. Ou muitas das vezes não guarda dinheiro, não tem atitude, né? Então essa entra para você. Eu tenho o propósito de abrir um salão, mas a atitude que eu tô tendo vai fazer com que eu abra o salão ou eu tô tendo atitudes que me mantêm na mesma? Então você tem que ter a iniciativa, a atitude, porque o propósito é querer alcançar algo, certo? É um objetivo, um intuito, mas a minha atitude é que me faz acontecer o propósito, né? Eu quero abrir um salão, eu fiz ali uma conta reservando uma quantidade todo mês para decoração, para cadeiras, para estética. Eu já fiz uma conta ali, ó, essa conta que é para mim tomar a atitude de abrir o salão. Ali eu tô depositando um dinheiro todo mês ali, uma quantia, nem que for pequenininha, para comprar os móveis, para decoração, para o depósito do aluguel, para mim ficar ali 3, 4 meses tranquila, sem ter preocupação. Isso é atitude para que o propósito aconteça. Porque ter o propósito e não ter atitude é simplesmente um propósito.
Ó, a Lívia falou que tá fazendo teatro para poder virar atriz. Parabéns, filha. Deus te abençoe nisso daí, nessa caminhada, viu? E é isso aí, dê o seu melhor e, sabe, quem sabe aí não faz umas novelas aí, né? Lembra do pastor, hein, quando fica atriz famosa, né? Quem sabe aí trabalhando nessas novelas cristãs aí que tá um sucesso, né? Eu não vou fazer propaganda na live, né? Vamos lá. Para ajudar as pessoas. Meu Deus, calma aí. Vamos lá que eu já tenho muito. Calma aí, eu vou acompanhar aqui as. Tô fazendo eletiva na escola de psicologia. Paz Mislane. Mas depois eu assisto do começo. Amém, Mislane. Assiste do começo lá que você vai ser muito edificada. Meu Deus, calma aí. Não deixe o medo dominar, né? Correto. A atitude ela tem que superar tudo, superar o medo, passar por cima de tudo. Mas é claro que se eu tenho um propósito, eu posso ter um planejamento, porque tem muita gente que é assim, ela tem um propósito de ter, um exemplo. A pessoa ela tem um propósito de ter um carro, porque o propósito é aquilo que eu busco alcançar, um objetivo, certo? A pessoa tem o objetivo de comprar um carro. Só que a pessoa ela toma uma atitude errada. Primeiro ela compra o carro. Aí ela deixa a casa bagunçada, a vida dela totalmente desorganizada, ou ela não tem nenhum real no bolso, ela vai lá e mete as caras em 60 prestação, fica endividado. Então muitas das vezes nós temos que saber lidar com o medo e também saber lidar com a realidade. Nós temos que ter planejamento. Deus ele instrui desde o Antigo Testamento até no Novo sobre planejamento. Para Gideão, ele chega para Gideão e prepara Gideão para uma guerra. Ele fala, ó, vai lá, separa os homens, né? Aí tinha mais de 32 mil homens, se não me engano, ou 22, acho que é 32 mil homens. Aí Deus manda voltar mais de 20 mil. Aí na hora que resta só 300. Então isso é planejamento de guerra. É Deus fazendo o quê? Ó, tem muita gente, vai ter muito gasto, vai dar muita dor de cabeça. Assim é nos seus propósitos. Opa, isso aqui vai fazer com que me atrapalhe. Quer ver um exemplo? A Suzete quer abrir um salão, né, de estética aí. Aí ela tem esse propósito na vida dela, mas ela toma a atitude de comprar um carro de 100 mil reais. Atrapalha o propósito de abrir o salão? Claro que atrapalha. Por quê? Porque ela está tendo um gasto, um custo com um carro muito caro, desnecessário. E isso vai prejudicar o propósito realmente que ela tem, por muitas das vezes uma atitude precipitada, que não era o momento, né? Então, muitas das vezes um relacionamento antes da hora, né? Ah, eu tenho o propósito de casar, mas o seu propósito às vezes primordial é fazer uma faculdade primeiro. Então, você tem que ir passo a passo. Propósitos, irmão, todo mundo tem muito propósito. Estamos trabalhando primeiro natural, depois nós vamos entrar no espiritual. Então, a gente tem muitos propósitos. Meu Deus, se eu for falar de propósito para vocês, misericórdia, irmãos. Dá para escrever um livro. Mas qual que é as prioridades, né? A prioridade, qual que é o propósito que eu tenho que alcançar agora, que eu tenho que lutar por ele agora, que eu tenho que ter atitudes por ele agora. E depois, com as atitudes que eu tenho agora, eu vou realizar este propósito com a ajuda de Jesus, com o trabalhar e a preparação de tudo de Jesus, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam. Quando eu terminar este propósito, que ele se concluir, este propósito vai me ajudar a tomar atitudes para outros propósitos, sabe? A verdadeira escada, cada degrau que é construído é um propósito. Você já pensou na sua vida, você tira 2 degraus, 2 propósitos, você não consegue chegar no 4º degrau. Por quê? Porque você deixou de concluir 2. Então, cada propósito concluído na nossa vida é um degrau que a gente vai subindo. Então não adianta você querer chegar no último degrau de propósito, lá no último propósito, sendo que você não tem estrutura aqui embaixo para chegar até no último, né? Porque quando você constrói todos os propósitos, que você vai cumprindo com as atitudes certas, com a sabedoria de Deus certo, quando você chega lá em cima, você consegue subir, você consegue descer, você consegue ir lá na frente, você consegue voltar aqui atrás. Por quê? Porque você construiu bem todos os degraus dos propósitos, né? Então não atropele, não se afobe, né? E eu abro um parênteses aqui, irmãos, sobre o quê? A ansiedade, né?
Todo ser humano ele sofre disso, principalmente os que têm muitos propósitos. Por quê? Porque a ansiedade é aquilo. Você vive lá na frente e você vive o lá atrás, né? Você vive o futuro e o passado ao mesmo tempo. Você vive nessa loucura, né? Então você tem que buscar o ponto de equilíbrio, né? Você tem que ficar centralizado, você tem que ver lá na frente, você tem que enxergar o passado, mas você tem que compreender a sua realidade agora. A decisão e a atitude que você tem que tomar agora, no dia de hoje, tá bom? Vocês estão entendendo? Essa live tá maravilhosa, hein? Meu Deus do céu. Olha, eu fico feliz, viu? Tô aprendendo também, viu, irmãos? Tenho que pensar no hoje, né? Comente aí, irmãos, alguma coisa aí. Quem não assistiu do começo, vai ser uma bênção você ir lá no começo e ver, né? Se eu perguntar para você agora, você está cumprindo um propósito agora? Ou você já está querendo atropelar, fazer lá na frente, sendo que você não cumpriu nem o de agora? Irmãos, esse propósito, eu estou fazendo igual Jesus fez com Nicodemos, tá? Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se você não compreende as coisas naturais, né? Naturais, como que entenderá as espirituais? Eu estou fazendo primeiro você compreender as naturais. Daqui a pouco nós vamos entrar na espiritual. Eu estou já beirando as espirituais. Pode ver que eu estou usando alguns exemplos de alguns homens de Deus e tal. Isso, ó, maravilhoso. Suzete mandou aí, ó. Igual a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um propósito, mas teve uma atitude que ela queria, correto? Qual que era o propósito dela? O propósito dela era ser curada. Mas qual que é a atitude que ela toma? De tocar na orla de Jesus e dali sair virtude. Perfeito, Suzete, é isso. E assim é na nossa vida. Eu tenho que ter um propósito, ser curado, não é isso que ela tinha? Qual que é a atitude? Agora vamos desinverter. E se ela tem o propósito de ser curada, mas a atitude dela é de ficar olhando Jesus? Ela não ia ser curada. Se você tiver um propósito, mas ficar parado, olhando, esperando alguma coisa acontecer, não vai. Tome a atitude e vai ao encontro do seu propósito. Porque ela não pensou na multidão que tinha ao redor. Correto, Suzete. Ó, Suzete, para você que abriu o salão e tá com medo, a multidão vai representar um medo. Porque essa mulher, se ela fosse olhar para a multidão, ela teve medo. Por quê? Porque aquelas pessoas, se pegasse aquela mulher com fluxo de sangue, que era impura na época, no meio daquele povo, ela morria. Então não tenha medo dos obstáculos. Planeje, projete e tome a atitude, né? E leva o pastor lá para fazer a barba, né? Dá uma rebocada na cara, porque o pastor tá velho, viu? Essas ovelhas dão muito trabalho. É forte, a Mislane mandou. É, irmãos, essas lives é maravilhosa. É edificante, né? A Suzete tá dando risada. Suzete, tenha medo não. Vai pra cima, filha. Viu? Planeje. Planejamento, abre uma conta lá, ó. Todo mês eu vou depositar tanto para comprar as melhores poltronas. Fazer aquele salão top de linha, né? E ter fé, irmãos, né? Nós vamos entrar no espiritual. E vocês vão ver que forte. Dá para aprender alguma coisa aqui, irmãos? Ou não dá, hein? Quantas vezes a gente tem medo de seguir em frente e os obstáculos vêm e impedem a gente? Isso aí, não pode. Qual que é a atitude diante de um obstáculo? É passar por cima dele ou desviar dele. A gente não pode parar diante... Até no obstáculo, irmãos, a gente tem que ter atitude. Quer ver um exemplo? Pastor Henrique tá andando na rua, de repente cai uma pedra enorme na frente dele, assim. E aí, qual que é a minha atitude? A minha atitude é parar, ficar olhando para a pedra, admirando ela, ou é desviar, atravessar a rua e andar pelo outro lado lá e seguir em frente? Ou muitas das vezes voltar um pouquinho para trás, virar na rua, subir pela rua de cima e seguir em frente o meu caminho. A minha atitude diante dos obstáculos também é fundamental para eu cumprir o meu propósito. Por quê?
A pedra tá ali na minha frente, um obstáculo enorme. E aí? Vou ficar parado? Não, atitude. Ou eu dou um passinho para trás para depois eu pegar a rua de cima e seguir em frente, ou eu atravesso a rua, eu passo por cima dela, irmão. Dou um jeito, mas eu não posso ficar parado. Assim é para cumprir os propósitos da sua vida. Você tem que ter a atitude de não ficar parado, né? É verdade, nunca desistir. Vale a pena, irmãos, essas lives? Qual será o próximo tema, hein, que vocês vão escolher aí, hein? Agora eu vou entrar um pouco no espiritual, tá bom, irmãos? Aí nós vamos começar a apertar um pouquinho, tá? A palavra de Deus, muitas das vezes, as pessoas elas usam, se for uma rua que tem descida, você dá uma empurrada e ela gira e vai rodando até lá embaixo. É isso mesmo, Suzete, é isso aí. Caiu uma pedra na sua frente, se for descida, melhor ainda. Você empurra, ela vai parar lá embaixo. E ainda arregaça tudo lá embaixo pra você poder passar ainda. É isso. Sabe? É essa visão que temos que ter, irmãos. Não podemos ficar parados diante de obstáculo, não. Né? Estudo. Aí, ó. Estúdio Raquel Dantas entrou. Seja bem-vindo. Deus abençoe, minha irmã. Volte à live do começo depois e você vai ser muito edificada, né? Você vai ver, vai até prosperar mais os seus trabalhos, porque mexe com estúdio, né? Então eu creio que vai prosperar. Volte à live depois e você vai ser edificada. Glória a Deus por esta live, porque estamos muito bem edificados, né? Agora, irmãos, eu vou começar a falar um pouco dos nossos propósitos, que era o que eu estava falando, o humano, né? Agora eu vou começar a falar um pouco dos propósitos de Deus, tá bom? Um propósito de Deus para a humanidade. Qual que é, irmãos? Responde aí. Qual é o propósito que Deus tem para a humanidade? Desde lá de trás. Alguém consegue dizer? Qual é o propósito que Deus tem para a humanidade? Deus, ele tem um objetivo, ele quer alcançar algo com a humanidade. O que ele quer alcançar? Qual é o propósito que ele quer alcançar com a humanidade? Alguém consegue mandar aí nos comentários? Propósito, aquilo que se busca alcançar, um objetivo. Deus, ele tem um objetivo com a humanidade, né? Ele quer alcançar algo com a humanidade. O que é, irmãos? Qual é a sua opinião sobre o que Deus quer alcançar de nós? Tá falhando para os irmãos? Não consegue mandar? Vamos lá, qual que é o propósito que Deus tem para a humanidade? Suzete mandou que a gente tenha mais amor ao próximo. Boa. E para nós termos mais amor ao próximo, qual é a atitude que Deus toma? Ele envia o Filho Jesus Cristo para nos dar do amor dele, para nos fazer provar do amor dele. Aí Jesus diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro Jesus nos ensinou a amar. Deus toma uma atitude. Ó, eu vou enviar meu filho para ele demonstrar o que é amor por vocês. Amor é dar a vida pelo próximo. É isso aí. Propósito tem que ter atitude. Mas eu vou usar um exemplo bíblico de Noé. Deus tem um propósito de salvar a humanidade. Desde o começo, desde lá de Gênesis, o propósito de Deus sempre foi salvar a humanidade. Mas a humanidade nunca quis a salvação de Deus, ela sempre viveu perversa, ela sempre viveu com as atitudes opostas do propósito de Deus, né? Irmãos, olha o que Deus faz. Deus tem um propósito de salvar a humanidade, só que a humanidade está fazendo tudo ao contrário, tudo errado da vontade de Deus. Aí Deus pega um homem chamado Noé e fala: Noé, constrói uma arca. E dentro dessa arca você vai colocar a mulher dos seus filhos, os seus filhos, você e sua esposa. E um casal de cada espécie de animal. Correto. Aí o que ele faz? Ele começa a ter um propósito na vida de Noé,
que é salvar um casal de cada animal, salvar os filhos, as esposas dos filhos e Noé e sua esposa, certo? Agora, o propósito foi posto para Noé. Só que se aquele propósito fosse colocado para Noé, mas Noé não tivesse a atitude de construir a arca, irmãos, era só um propósito e Noé ia ser destruído junto com a humanidade no dilúvio. Mas quando Deus, ele pega, mostra o propósito para Noé e Noé faz a arca, Noé é salvo, seus filhos é salvo, suas noras é salvos e um casal de cada espécie é salvo. Olha a importância no mundo espiritual de nós entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida e nós tomarmos a atitude certa. Por quê? Porque se nós não tomarmos atitude ou tomarmos a atitude errada, irmãos, nós morremos junto, nós perdemos a salvação, nós perdemos o foco, nós perdemos os objetivos. Só que Deus deu o propósito, foi para Noé, não para a família dele. Correto. Mas a família se beneficiou das atitudes de Noé, porque ele construiu a arca, que era um propósito de Deus. Ele foi obediente e teve a atitude certa. E os filhos também ajudou a construir a arca. Então ali todos se beneficiaram. Quer ver um exemplo? Você tem um propósito, Suzete, de abrir um salão. Mas eu posso te ajudar nas atitudes, eu posso estar junto com você te apoiando na construção desta arca, né? E eu também me beneficiar, né? Ganhar ali um botox, né? Então, é isso que Deus quer. Deus ele quer a união do corpo, ele quer a união dos membros, ele quer que todos nós alcancemos os propósitos e os objetivos juntos. Não é mais fácil, irmão? Se eu cumprir alguns propósitos na minha vida, eu tenho condições de te ajudar com algumas atitudes para que cumpra o seu propósito, esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo dos irmãos, não é verdade? Hoje, irmão, se houvesse mais união, mais amor, as pessoas compreendessem mais a unidade do corpo de Cristo, as igrejas não estariam sofrendo, os irmãos não estariam sofrendo, né? Muitos irmãos não estariam pagando aluguel, já teriam suas casas próprias, né? Porque tem muitos irmãos que às vezes têm condições, várias propriedades e pode ajudar o irmão às vezes comprar um terreninho barato, mas não ajuda o irmão às vezes realizar o propósito de uma casa própria, porque falta unidade, falta um monte de coisa, né? Aí o irmão ele tem um propósito, então ele tem que ter muitas atitudes, às vezes trabalhar muito para demorar mais para conseguir o propósito dele, sendo que tem muitas pessoas que pode, né? Tem muitas pessoas, irmãos, que é assim. Eu tenho trator, um exemplo. E a Suzete está com algumas pedras no caminho. Eu posso, com o meu trator, muitas das vezes, tirar essas pedras que estão no caminho da Suzete para que ela possa chegar mais rápido no propósito dela, né? Só que muitas das vezes a pessoa ela tem um trator que pode tirar ali a pedra do caminho para ajudar a irmã Suzete a chegar mais rápido no objetivo. Ele fica lá com o tratorzão parado, sabe? Ele não tem atitude, sabe? Quem entende parábola e sabe o que eu tô falando, Suzete, por exemplo, tá entendendo tudo. Às vezes o cara tem um trator ali que pode tirar muitas pedras ali do caminho da irmã que quer chegar num propósito e cumprir o objetivo dela, mas ele fica paradão lá, sabe? Um exemplo, a Hermione aí, ela quer fazer psicologia, ela quer fazer aí jornalismo, alguma coisa do tipo, e eu tenho uma faculdade, um exemplo, aí eu tenho condições de matricular ela, dar uma bolsa para ela, presentear ela, mas eu fico paradão, não me movimento, né? A Lívia aí quer fazer teatro, possa ser que eu tenha amigos, tenho pessoas aí que pode colocar ela dentro do sistema aí para fazer teatro, ou novela, ou muitas das vezes outras coisas, mas eu sou aquele tratorzão parado, eu não tenho atitude, o meu propósito realizado não importa dos outros, não é verdade? Então, os seus propósitos também têm que estar alinhados nos propósitos de Deus, porque se o seu propósito está alinhado no propósito de Deus, ele não é só para você, mas é para muitas outras pessoas, irmão. Quando Deus tem o propósito de salvar a humanidade, ele envia Jesus e Jesus vem para todos, ali vem pregando para todos, vem abrindo caminho, tirando pedra, sabe, perdoando pecado, curando, libertando, transformando vidas sem olhar para quem, fazendo muitos milagres, alimentando muitos com a multiplicação de pão e de peixe. Assim tem que ser na nossa vida. O meu propósito tem que transformar vidas, atitudes e também outros propósitos, irmãos, né? Essa é a vida cristã que eu acredito, né? E tenho fé que um dia eu vou estar dentro desse contexto, sabe? Quebrando muitos vínculos familiares, muitas famílias aí que nunca estudou, nunca fez uma faculdade,
você por ser um cristão que conseguiu alcançar muitos propósitos na sua vida e você ali consegue pegar uma pessoa, um jovem, alguém fala, não, vou te dar essa oportunidade, você vai lá, incentiva, apoia, patrocina, sabe? Fenomenal, ó. Isso é o evangelho, tá bom? Isso é o evangelho. Alguém quer falar algo? Entenderam de Noé? Noé recebe um propósito, construa a arca para salvar os animais e a espécie humana também para se multiplicar depois. Ele vai e ó, muitos anos, hein, ó, de atitude, muitos anos batendo martelo lá, ó, pregando tábua lá, ó, viu? Então, não é fácil não, irmãos, né? Chegar a um propósito não é fácil. O propósito de José, oh, com certeza. Olha o propósito de Deus para José. Deus mostra para ele as espigas de trigo lá se dobrando, lá, os feixes de trigo. Deus tem um propósito, ó, eu vou te fazer um homem rico, um homem próspero, e você vai alimentar toda a multidão, e a multidão vai se prostrar diante de você. O que José começa a fazer? José começa a tomar a atitude certa. Qual? Dentro da prisão ele é um bom trabalhador, dentro da prisão ele cuida bem, atitudes boas. Ele é vendido como escravo, ele trabalha bem como escravo, ele é acusado injustamente, ele continua fiel, ele continua justo. A mulher de Potifar acusa ele, ele continua fiel, ele continua justo. Atitudes dele são certas, são fiéis diante de Deus, né? Quando ele está dentro do cárcere, lá vem os copeiros, ele interpreta os sonhos, porque Deus deu interpretação de sonho para ele. Ele executa bem as suas atitudes até chegar no cumprimento do propósito. E quando chega no propósito, ó, é falando o que eu falei. Ele não realiza o propósito só para ele. Quando ele chega no propósito dele, com as atitudes certas, ele começa agora a alimentar todas as nações vizinhas. Ele começa a alimentar todas as pessoas, ele faz o Egito a terra mais rica que existiu naquela época, enquanto todo o povo passava fome e sede. Aí, irmãos, você vai se tornar uma doutora só para ser doutora ou você vai ser doutora para fazer outras pessoas também ser ajudada? O seu propósito, o que você quer para sua vida é para ajudar outras pessoas também ou só em prol você? Se for só em prol você, Provérbios 18 primeiro vai dizer, aquele que se isola maquina o mal em seu coração, né? É egoísmo, né? Tudo que nós fazemos tem que pensar no próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você quer ser advogada? Eu também vou ajudar meu irmão a realizar o sonho dele ser dentista. E, de verdade, não tenho palavras para isso, porque se nós conseguirmos viver isso, irmãos, vamos viver o sobrenatural. E aí, irmãos, comenta aí, tá gostando? Cada tema é maravilhoso, né, irmãos? Esse tema aqui eu tô das lives, da live de confiança, da última live que nós fizemos, essa aqui tá sendo a mais extraordinária da minha vida. Eu tô aprendendo cada coisa, eu vou prosperar mais espiritualmente, fisicamente, vou ter atitudes melhores. Irmãos, vou ter atitudes melhores, né? Sabe, irmãos, é igual cavar um poço. Todo mundo quer beber água. Todo mundo tem um propósito de ter água. Mas a atitude de cavar o poço são de muitas poucas pessoas. Hermione, dá uma frase isso daí, viu? Ó, muitos querem água, muitos querem beber da água, mas poucos querem cavar os poços. Cava o poço lá, irmão. Fica lá 2, 3 anos sozinho cavando o poço lá com a colherzinha lá. Mó sofrimento, o sol rachando na cabeça, aquela terra seca. Quando sai água, você vai ver o tanto de gente que aparece. Não é brincadeira, não. Aí muitos vão dizer ainda, foi sorte. Sorte é Deus te capacitando e te forjando para ter atitudes certas. Uma bênção. Imagine se José tivesse desistido de tudo isso por tudo que ele passou. Isso é verdade. Imagina Jesus, então, se ele tivesse desistido. Coitado de nós. Não ia ter salvação. Mas ele suportou até o fim, né? E nós temos que suportar até o fim, irmãos. Eu creio. Meus irmãos, eu sei que eu falei de muitos propósitos humanos. Eu sei que eu usei exemplo de alguns espirituais. Mas eu quero deixar um fundamentado na sua vida.
Todo cristão que nasce de novo, todo cristão que se batiza nas águas, ele tem um propósito. Um propósito. Esse é fundamental para tudo isso acontecer, para ter boas atitudes, para ter propósitos alinhados com os propósitos de Deus, ele tem que ter um propósito, baseando todos. Esse propósito é como se fosse o primeiro degrau, sabe? Que vai vir um segundo, vai vir um terceiro, vai vir... Este é o primeiro propósito de um cristão. Você sabe qual é? Esse aqui também dá um post, Gabriele. Primeiro propósito do cristão, coloca aí. Primeiro propósito do cristão. Sabe qual é? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia é o primeiro propósito de um cristão. O que você acha disso? Responde aí no comentário, vocês todos aí. O primeiro propósito de um cristão, ler a Bíblia. Ler a Bíblia vai te dar fé. Ler a Bíblia vai te dar confiança. Ler a Bíblia vai te dar sabedoria. Ler a Bíblia vai te dar visão. Ler a Bíblia vai te dar discernimento. Ler a Bíblia vai te dar orientação. Ler a Bíblia vai te dar revelação. Ler a Bíblia vai abrir o seu entendimento. Ler a Bíblia vai te dar entendimento. Ler a Bíblia vai te dar maturidade. Ler a Bíblia vai te dar compreensão dos obstáculos. Ler a Bíblia vai te dar disposição, vai te dar ânimo, vai te dar coragem. Ler a Bíblia vai dizer que Deus está com você para você se esforçar. Ler a Bíblia é o primeiro propósito de um cristão. Eu falei poucas coisas, mas ler a Bíblia é ter todas as respostas para todos os seus propósitos. Ó, dá outro post. Ler a Bíblia é ter respostas para todos os seus propósitos. O que vocês acham disso? É um bom propósito, irmãos? Aí eu vou brincar um pouquinho, tá bom, irmãos? Tem muita gente que faz um monte de campanha, mas ninguém entende que o seu primeiro propósito é ler a Bíblia. Irmãos, propósito não é só 7 dias. Propósito é ler a Bíblia. E na Bíblia vai te orientar para todos os seus propósitos, seja esses espirituais, seja esses materiais, seja esses naturais, seja ele qual for, a Bíblia vai te direcionar, porque a palavra de Deus ela vai te direcionar nas atitudes certas, e essas atitudes vai te fazer cumprir propósitos. Sabe, propósitos não é ficar 7 dias ouvindo uma palavra só, irmãos. É muito mais além o propósito. O propósito é aquilo que se busca alcançar. Só que para isso tem que ter atitude. Tem muita gente que faz 7 dias ali. Quer ver um exemplo? Tem muitas campanhas que os irmãos fazem aí. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Fica 7 dias nisso. Aí o cara acaba os 7 dias, ele acha que já conhece a verdade. Mas ele não chegou nem a conhecer que o propósito que ele tem, primeiro propósito é ler a Bíblia. Porque é lendo a Bíblia que você conhece a verdade. É lendo a Bíblia que você tem fé. Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Verbo. E o Verbo é Jesus. E o Verbo se fez carne. E esse Verbo que se encarnou foi o mesmo que está escrito na palavra. Ele é a palavra, ele é o Verbo. Então conheça Jesus e Jesus vai te libertar. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou conhecendo Jesus. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou entendendo a verdade. Eu estou ouvindo a verdade. Entende, irmão? E não é em 7 dias, não. Fica 7 dias lendo a Bíblia, você não vai ler nenhuma página. Não vai entender nenhuma página. Você precisa de muita leitura, uma leitura, sabe, frequente, buscar os discernimentos, a revelação do Espírito Santo. Porque não adianta ler, porque quem nos ensina também é o Espírito Santo. Você lê que nem, vamos supor, nós criamos esse tema, propósito. O Espírito Santo, ele está me ensinando agora a ensinar todos vocês. Vocês todos aí estão tendo o ensino do Espírito Santo e todos nós estamos com revelações extraordinárias, propósitos extraordinários e vamos ter atitudes extraordinárias. E eu tenho certeza que todos nós vamos estar alinhados nos mesmos pensamentos, na mesma visão, e nós vamos prosperar. E daqui uns dias vocês vão falar, pastor, montei meu salão, pastor, estou melhor na escola, pastor, estou me desenvolvendo, buscando me capacitar, e eu vou fazer minha faculdade, eu vou virar uma atriz, vou virar, sabe? É isso, cara.
A Bíblia é o primeiro propósito, é a chave que abre todos os outros propósitos, é a chave que abre todas as outras portas, que nos faz tomar outras atitudes. Se eu entendo que a Bíblia é o meu primeiro propósito, que é ler ela, e eu tenho a atitude de ler ela, eu sou fiel. Então eu vou tomar as atitudes certas para os outros propósitos, irmãos. Se eu sei que a Bíblia é meu primeiro propósito, mas eu não leio nela, não medito nela, eu já estou tendo a atitude errada. É um treinamento. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se nós não conseguimos cumprir o primeiro propósito, como que vamos cumprir outro? E aí, irmãos? Não sei nem quanto tempo tem de live. Quanto tempo será que tá essa live, hein? 53 minutos já. E aí, irmãos? O que vocês achou? Tá bom, né? 53 minutos de live. Passou assim, ó, voando, né? Pena. Ah, eu falava mais sobre, viu? Nossa, eu tô edificado, irmãos. Minhas atitudes eu creio que vão ser diferentes, sabe? Que o Senhor Jesus me dê graça e que eu possa alinhar os meus propósitos cada vez mais com os do Senhor. Porque não adianta eu ter propósito e ser diferente dos planos do Senhor. Os propósitos do Senhor têm que estar alinhados com o meu e o meu com o dele, né? Quando Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi tinha os mesmos planos que Deus tinha. Vocês estão aí ainda? Ah, eu nem lembro, filha. Falei tanta coisa. Depois você volta o vídeo aí e, e faz aí. Eu nem lembro. Amém, Mislane? Depois você volta lá no comecinho, pega o que você perdeu. Suzete tá aí ainda? E aí, Mislane, tem algum propósito aí? As irmãs aí querem ser psicóloga, uma quer abrir um salão, a outra quer ser atriz. E você? Se quiser falar, se não quiser falar, fique em paz. Só tome as atitudes certas que vai fazer você alcançar esses propósitos. Isso, irmãos, não é só pro físico, tá? Se for ministerial também, melhor ainda. Tome as atitudes certas e você vai cumprir os seus propósitos espirituais também. Pastor, eu quero ser mais usada na revelação da palavra, na revelação das coisas ocultas. Eu quero ser usada na profecia, em revelar a vida dos irmãos. Faz propósito com Deus, tome as atitudes certas e você vai alcançar, né? Quer ver um exemplo? A palavra de Deus vai dizer que Jesus chega em um determinado momento para os discípulos e diz: essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Quem quer trabalhar a libertação de pessoas dessas espécies de demônio tem que fazer um propósito: jejum e oração. E eles alcançam esse objetivo. A atitude, então, é fazer o quê? Jejuar e orar, para ter autoridade sobre algumas espécies de demônio que só sai com esse tipo de jejum e oração. Né? Então, busque, né? A Bíblia também vai dizer assim, ó: quem tem falta de sabedoria, peça e vos será dado, né? Se você tem um propósito de alcançar sabedoria, tome a atitude de pedir. É simples. Pastor, eu quero ser sábio, esse é o meu propósito. Tome a atitude de pedir para Deus sabedoria e vos será dada. Eu quero ser pastor e ser usada na revelação, pastor. Então, começa a fazer um propósito com Deus e você vai alcançar o objetivo. Aí você ora, pede direção para Deus e Deus vai te orientando e você tomando as atitudes certas, você alcança. Meus irmãos, 1 hora de live. Já deu 1 hora de live? Já, né? 11h57. Meus irmãos, valeu a pena esse tema, propósito? O que vocês acharam? Dava para dar a série 2, não dava? Parte 2, não dava? Meus irmãos, eu vou fechar com um propósito, né? De Gideão. Gideão chega a um determinado momento, ele fala para Deus assim, que Deus pega, né? Deixa eu ver.
Eu tenho muitos, pastor. Se eu falar aqui vai virar um livro, mas creio que Deus está no controle, como o pastor falou, só falta atitude. Então tome as atitudes certas, peça orientação para Deus, cumpra primeiro o propósito da palavra, né? E ele vai te orientar, te dar sabedoria e você vai alcançar os seus propósitos, tá bom? Tamo aí para ajudar também, se nós puder tirar umas pedras do caminho aí. Tamo aqui, hein? Tamo aqui, arrancar umas pedras do caminho. Tá, filha? É isso aí. Não, amanhã é outro. Vamos para outro tema, vamos para outro tema. Senão, senão perde a graça. Vamos para outro tema. Vou fechar essa live com para você edificar sua fé, tá? Às vezes você precisa cumprir um propósito, mas precisa de uma confirmação. Então, Gideão ele faz um propósito de confirmação. Propósito de confirmação de Gideão, lá no livro de Juízes 6:36 diz assim: que Gideão, o anjo aparece para ele, fala que ele é um varão valoroso, né? Que ele tá malhando o trigo lá no lagar e tal. Todo mundo sabe dessa parte, certo? E Deus fala através do anjo que vai usar ele para livrar Israel, né? Para salvar Israel. Gideão vai ser usado para salvar Israel. Gideão ele fica com dúvida, Gideão ele fica com medo, Gideão ele fica preocupado, com o pé atrás falando, mas será que vai ser eu mesmo? Aí o que ele faz? Ele faz um propósito, ele quer alcançar um objetivo. Qual? Saber se Deus realmente está com ele nesse negócio de salvar Israel. O que ele faz? Ele pega um novelo de lã e coloca lá fora, na terra, e fala assim, meu Deus, se o Senhor realmente vai usar a minha vida para livrar Israel, para salvar Israel, eu vou entrar, vou ficar em casa, e esse novelo, pelo amanhecer, vai estar molhado e a terra em volta vai estar seca. Aí, ele vai lá no outro dia, pega o novelo, aperta o novelo e o novelo enche um copo de água. E a terra ao seu em volta está seca. Então ele já tem a primeira resposta que Deus está com ele. Aí ele vai falar para Deus ter misericórdia dele e não ficar furioso com ele. Aí ele fala, Senhor, agora eu quero outro propósito, eu quero outra confirmação. Eu quero alcançar um objetivo. Qual? A resposta se realmente o Senhor está comigo. Eu vou pôr o mesmo novelo aqui, só que dessa vez eu quero que a terra ao redor fique molhada e ele colocou uma lã molhada. Aí ele quer o quê? Que a terra ao redor fique molhada e o novelo seco. O que ele faz? No outro dia ele vai lá, a terra em volta está molhadinha e o novelo está seco. E assim foi a confirmação de Deus. Confirmou o propósito dele, que ele seria usado para salvar Israel. Amém? Então você pode fazer propósitos assim também. Alcançar um objetivo de resposta para um relacionamento. Você pode, igual o Gideão fez. Ele pegou o novelo de lã e falou assim, vou pôr lá no meio do sereno da noite e ela vai estar sequinha, a terra em volta molhada. Irmão, é propósito. Tá bom? Você pode fazer o propósito, Senhor, eu preciso de uma resposta para tal coisa. Envia 4, 5 pessoas falando sobre isso para mim. Se é mesmo que o Senhor quer que eu faça. Né? Para a faculdade, para o salão. Quer abrir o salão, Suzete? Faz um propósito. Deus me manda 3, 4 pessoas falando certinho isso aí. E se for de Deus, ele vai mandar. Se não for, guarde o silêncio de Deus. Podemos fazer. Mas muitas das vezes Deus quer a mesma atitude nossa, tá? Ele era varão valoroso porque ele estava malhando o trigo. Sem receber revelação nenhuma, tá bom? Calma aí, deixa eu voltar aos comentários. O tema vai ser tentação. Amém, eu creio. Vamos escolher o tema ainda. O tema vai ser tentação. Pode ser sua melhor, tá? Como lidar com a tentação. Ou perdão, vamos lidar com a tentação. E aí? Qual o tema que vocês escolhem aí? Estamos em 4 pessoas na live. Vocês escolhem. Vamos lá, manda aí. A maioria mandando aí. Nós vamos fazer a live de amanhã, é isso? Amanhã é a live amanhã. Escolham aí. Vamos lá. Tema de amanhã. Live de amanhã. Qual o tema? Mandem aí. Irmãos, é o que vocês querem saber, tá? E nós vamos aprender junto. O Espírito Santo vai nos orientar.
Mandem aí, meus irmãos. Qual é a live de amanhã? Irmãos, essa live não era para ser uma live muito cheia. Não é verdade? As pessoas, elas desperdiçam oportunidade. Vocês concordam comigo? A pessoa que fica numa live dessa, ela não sai a mesma pessoa. Sai. Ou ela sai transformada. Ó, lidar com a tentação. E aí, todos concordam? Lidar com a tentação e quinta sobre perdão? Tentação. Tá ganhando. Pode ser tentação. Fechou. Live de amanhã. Tentação. Tentação. Glória a Deus. Então amanhã, 11 horas da noite, tentação. Meu Deus, hein? Vai ser forte. Irmãos, eu creio que Deus vai preparar tudo para nós. Eu creio. É bom nós trabalharmos bastante assuntos polêmicos, irmãos, que muita gente não trata, né? Irmãos, vocês não concordam comigo? Uma pessoa que perde uma live dessa, né? Ela perde uma grande oportunidade, às vezes uma grande resposta para a vida dela. Eu mesmo saio transformado, irmãos, porque é um negócio assim da parte de Deus extraordinário, sabe? É algo assim que é Deus mesmo, irmãos, porque mexe com a gente, mexe com a nossa mente, sabe? A verdade é isso, irmão, sabe? Propósito é isso, é alcançar um objetivo. Qual que é o nosso objetivo como cristão? É conhecer a verdade, irmãos. Olha aqui, ó, de novo, ó. Qual que é o objetivo de um cristão? Conhecer a verdade. E como que nós vamos conhecer a verdade? Lendo a Bíblia. Sabe? A Bíblia, ela tá cheia de todas as respostas. Ela tem resposta para tudo. Ó, ideologia de gênero, é bom saber. Tomara que nós não tome processo, né? Ficar falando nesses negócios, né? Aí o pastor vai até preso, hein? Ideologia de gênero, ia ser muito bom isso. São seres humanos, né? Merecem ser amados. Precisam ser entendidos. Precisam entender os propósitos de Deus para a vida deles. Pode ser, hein? Nós podemos marcar essa ideologia de gênero, hein? Eu estava trabalhando e não vi a hora de chegar em casa para mim ouvir a live. Oh, glória! Aleluia! Ô, Suzete, eu fico feliz por isso. Irmãos, eu fico muito feliz em ensinar vocês assim, sabe? Porque eu aprendo junto, sabe? Sabe, a minha mente também abre, eu também amadureço, eu me torno uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais amorosa, sabe? Porque cada tema, ele é tratado aqui ao vivo mesmo, irmão, a cores, sabe? E eu faço assim, ó, com participação de vocês, porque eu não quero ficar só falando, eu quero que vocês também participem, eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, eu quero que vocês falem a dúvida de vocês, para vocês saírem daqui transformados e um dia fazendo lives aí também e vidas sendo transformadas. Vale a pena compartilhar uma live dessa? Compartilha com a sua amiga que tá dizendo que tu tá dando errado, que tá, sabe? Compartilha. Quer dar um presente para alguém? Compartilha essa live e fala, assista. Muitas pessoas, elas clicam ali nos primeiros minutinhos ali que nós estamos falando. Ó, irmãos, vamos esperar 5 minutinhos, vamos aguardar um pouquinho. O povo já sai fora, mas depois perde um grande conteúdo, né? Mas Deus sabe de tudo. Mas nós vamos falar assim de ideologia de gênero aí. Em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que Deus para mim tem aqueles microfoninhos para falar para vocês ouvir melhor e aqueles negocinhos de segurar o celular. Deus vai preparar tudo aí. Porque eu seguro na mão, irmãos. 1 hora, hein, segurando o celular na mão. Vocês podem TV, não dá? Não, não dá, né? Irmãos, então fechou. Amanhã, 11 horas da noite, tentação. Pode ser? Combinado? Estamos de acordo? A Gabriele está pedindo para começarmos mais cedo. Irmãos, estamos com uma grande dificuldade
na live, porque tem irmãos que só conseguem chegar às 11 horas e outros não podem entrar depois das 11. Deus vai preparar, né? Quem sabe 2 turnos aí. Meu Deus, que a graça me alcance. Irmãos, chegamos ao fim desta live. Ao vivo e a cores. 1h08 de live. Deus abençoe vocês. Ah, mas é importante, né, Milane, você participar. Eu fico contente quando vocês comentam aí embaixo. Deixa assim por enquanto, né? Deixa nesse horário que já tá certinho. Qualquer coisa, Deus prepara, nós fazemos outras lives mais cedo, né? Ou quem não tá podendo assistir, assiste depois, né? Vamos seguir o ritmo que nós estamos seguindo, porque tá muito bom, tá bom? Não vamos deixar nada tirar o nosso foco nesse momento. E vamos seguir a viagem, tá bom? Amanhã, live Tentação, 11 horas da noite. Boa noite, Suzete. Boa noite, Mislane. Boa noite, Gabriele. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço do pastor. Beijos, beijos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até amanhã. Beijos, beijos. Grande abraço do pastor de vocês. Que Deus abençoe a caminhada de vocês e que vocês, a partir de hoje, possam tomar as atitudes certas que vai fazer vocês cumprirem os seus propósitos. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Boa noite. Deus abençoe. Beijo, beijo. Fui! A paz, a paz, a paz. Grande abraços. Beijos. Fui!